pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje vamos falar sobre barra de rolagem vertical e horizontal. Bem, para exemplificar aqui, eu tenho uma tabela. A gente não precisa se preocupar com a formatação dela ou os valores que estão presentes. O que a gente precisa ter uma noção é que no nosso Excel a gente consegue trabalhar com células, a gente consegue trabalhar com linhas e colunas. Essas linhas e colunas não são infinitas, elas têm um limite, só que o limite da quantidade de linhas e colunas do nosso Excel é muito grande e na maioria dos casos a gente nem utiliza todo esse conjunto de células. Bem, o que a gente precisa perceber aqui é quanto à visualização. Na parte inferior do nosso Excel, vocês podem ver aqui que tem uma barra. E essa barra aqui é onde eu realizo a rolagem, a movimentação para visualizar as minhas colunas do Excel. Se eu vier aqui selecionar essa barra e arrastar, vocês podem ver que eu fiz uma movimentação na minha coluna. Então, a gente consegue ver uma mensagem aqui que apareceu na barra de rolagem, que é a coluna D. Isso significa que ele está demarcando que a coluna D é a primeira coluna que eu vou visualizar aqui na parte de visualização. Então, se eu vier aqui e arrastar essa barra para o lado esquerdo, por exemplo, ele vai até a coluna A e a coluna A será a primeira coluna que estarei vendo. Bem, eu consigo aumentar a quantidade de colunas ou de linhas que eu posso visualizar no Excel. Vamos aqui rolar a barra para o lado mais direito que conseguirmos. Aqui vocês percebem que é, no meu caso, aqui é a coluna A, C. Essa visualização vai depender muito da largura das suas colunas. Quanto menor a largura, maior o número de colunas que você vai enxergar. Quanto maior a largura, menor o número de colunas que você vai enxergar. A partir disso, podemos vir aqui e clicarmos na seta à direita da nossa barra de rolagem. Quando vocês fizerem isso, apenas um clique, ele vai fazer a movimentação de uma coluna em uma coluna. Agora, se eu manter pressionado, ele vai fazer a movimentação mais rápida em uma série de colunas. Então a gente percebe aqui que a nossa barra de rolagem ficou menor. Isso porque, a partir daqui, eu tenho uma quantidade maior de colunas nas quais eu posso visualizar. Elas existem, elas desde sempre existiram, só que agora eu estendi a questão de visualização. E quando eu volto para a origem, que é a coluna A, a barra de rolagem volta ao seu estado padrão, ao seu estado original. A mesma coisa eu posso fazer também com a barra de rolagem com relação às minhas linhas. Essa barra de rolagem está localizada à direita do meu Excel, bem próxima à minha barra de colunas. Bem, o funcionamento é o mesmo. Eu faço a movimentação dessa barra de rolagem para baixo, ele vai mostrar mais linhas nas quais eu posso utilizar. Seleciono aqui, por exemplo, a seta para baixo aqui na minha barra de rolagem de linha. Ele vai aumentar a quantidade de linhas que eu consigo visualizar com relação à minha barra de rolagem. Se eu quero voltar rápido para a origem, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar a minha seta aqui para cima da barra de rolagem de linha e manter pressionado. Se eu fizer isso, ele vai voltar em pouco tempo. Ou se eu vier aqui com o meu scroll do mouse, eu consigo também fazer essa movimentação. E o interessante é que com o scroll, eu não preciso vir aqui selecionar aqui a seta para baixo para estar realizando uma maior visualização das minhas linhas. Basta dar o scroll com o movimento para baixo que ele vai fazer essa alteração. Da mesma forma, posso fazer com o movimento para cima, que a nossa visualização vai para a origem do nosso Excel. Existem alguns atalhos que a gente pode clicar sem querer e ficar meio perdido com relação à visualização das nossas planilhas. O primeiro atalho é, por exemplo, a gente, por descuido, apertar Ctrl juntamente com a seta para baixo. E quando eu faço isso em qualquer posição, em qualquer célula que eu tenho selecionado no meu Excel, o que vai acontecer? Apertei Ctrl, seta para o lado, ele vai para a última coluna que o Excel nos permite fazer alterações, nos permite fazer edições. Então esse é o limite de cálculo com relação a colunas que o nosso Excel permite fazer. Ou seja, a posição dessa coluna é a XFD. Então vai desde o A, B, C em ordem alfabética até chegar nessa coluna específica. Então vocês conseguem perceber aqui a quantidade de valores que a gente consegue inserir no nosso Excel. Olha a dimensão da nossa barra de rolagem de coluna. Ela ficou bem pequena. Então a gente consegue colocar muitos dados. E conseguimos fazer a volta para a nossa origem de duas formas. A primeira é vindo aqui na nossa barra de rolagem e arrastando até a esquerda até chegarmos na origem. E a segunda é apenas fazermos o caminho inverso. Se digitamos o atalho
Ctrl seta para a direita, vamos repetir o processo e digitar Ctrl seta para a esquerda. Ao mesmo tempo, a gente consegue fazer a volta para a nossa posição original que estávamos fazendo os nossos cálculos. Da mesma forma, a gente consegue fazer com relação a linhas também. Basta clicar Ctrl para baixo, a gente vai para a última linha que o Excel consegue fazer alterações. E se quisermos voltar, podemos voltar de forma manual ou podemos voltar com o Ctrl e a seta para cima selecionados. Então, se você não consegue visualizar um arquivo, utilize esse artifício de visualização que eu garanto que vai agilizar muito o seu tempo.